A palavra que Deus tem para o nosso coração está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Que está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém, queridos? Somente os 2 versículos do capítulo de número 3 de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele já estava no final da sua vida. Quando Salomão faz agora um apanhado, um relatório de toda a sua trajetória, desde o início, meio e fim. E ele faz algumas avaliações. Por isso é muito bom você ler a Bíblia. Eu quero te aconselhar a ler com calma o livro de Eclesiastes. Porque a Bíblia diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Infelizmente, muitos procuram viver, às vezes, as frustrações para obter as lições que, na verdade, todo ser humano passa. Mas a Bíblia já nos antecipa muita coisa, e quem for sábio, leia a Bíblia e perceba que o resumo de tudo é aquilo que Salomão diz: tudo é vaidade. A palavra vaidade significa coisas passageiras, momentâneas. Então ele percebeu que todo esforço que ele fez, todo trabalho, dedicação, foram em função de coisas passageiras, coisas que vão ficar. Amém? Mas a primeira verdade que eu quero encontrar com vocês aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, é que Salomão diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Então, a primeira verdade que você precisa guardar: primeiro, há tempo. Deus nos deu tempo. Lá no final de tudo, você não vai poder reclamar da falta de tempo. Tá certo? Tem muita gente que gasta o seu tempo com coisas fúteis, coisas sem significância, gasta o seu tempo com coisas inúteis, e lá no final essas pessoas vão reclamar de falta de tempo e vai dizer assim, mais ou menos assim: se eu tivesse mais tempo. Então, queridos, preste bem atenção. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, segunda verdade que você precisa aprender no capítulo 3 de Eclesiastes: que todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos para uma finalidade. Você precisa entender isso. Então, desde o primeiro minuto que você nasceu, que você saiu da barriga da sua mãe, está contando. Amém? O relógio não para. Os segundos, eles não param. As horas, os dias, os meses, eles não voltam. Então, a ideia que Salomão está trazendo para nós é que Deus lhe deu uma missão, e segundo, que ele deu um tempo para realizar esta missão, para realizar esse propósito. Então você precisa ter essa clara compreensão que o tempo
para você realizar o seu propósito, ele é exato, nem mais e nem menos. Uma coisa é certa, nós não sabemos quanto é esse tempo, mas dentro da infinita sabedoria de Deus, nós sabemos que o tempo que ele nos dá é um tempo certo para cumprir a nossa missão. E o que é satisfação para uma pessoa? Satisfação é a consciência do dever cumprido. É aquilo que Paulo declarou quando ele está sendo entregue para ser decapitado, depois de aceitar o chamado de Deus para se tornar um pregador missionário. Ele corre atrás do tempo que foi perdido, no tempo da ignorância, no tempo em que ele estava afastado de Deus. Agora ele tem uma urgência de cumprir a sua missão, o seu propósito. E você vai perceber uma clara satisfação quando Paulo abre a sua boca e declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto é a satisfação que pode haver na vida de uma pessoa. Essa é a verdadeira satisfação. Não é você chegar ao final de uma vida e contabilizar os seus ganhos materiais. Satisfação não é você chegar ao final de uma vida e contabilizar as suas propriedades materiais. Tudo isso será inútil. Então você precisa ter uma consciência de dever cumprido como pai, como marido, como esposa. Ter uma consciência de dever cumprido como um servo de Deus, como aquele que tem a consciência da sua missão. Eu cumpri a minha missão, foi o que Paulo disse. Agora só me resta a coroa da justiça, o meu galardão, que Deus me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, queridos, preste bem atenção que o inimigo das nossas almas, ele tenta trabalhar na nossa mente, é justamente isso, é fazer com que nós venhamos protelar diante da nossa missão, diante do nosso propósito. Muitos estão protelando, muitos estão dizendo amanhã, depois, ano que vem. Está chegando aí o final do ano e muitas pessoas fazem planos, mas que esses planos não se realizam. E mais uma vez termina o ano, você vai perceber que alguns projetos você começou, não terminou, outros você nem iniciou, e está lá você de novo fazendo aquelas mesmas promessas, aqueles sonhos que não saem do papel, que não saem do projeto, e o tempo está passando. 2023 está acabando. E eu recordo, meus irmãos, que um dia desse era ano 2000 e a gente estava vivendo uma expectativa pela virada do ano 2000 e alguns diziam que o mundo ia se acabar. Gente, já passou 23 anos. 23 anos é uma vida. 23 anos é uma vida. Parece que passou com um estalar de dedo. A sensação é que foi rápido demais. E aí você vai perceber que muita coisa ficou para trás e agora a gente precisa correr atrás daquilo que não foi feito. Mas a primeira coisa que você precisa ter em consciência, o que é que você está fazendo com o tempo que Deus lhe deu? Esse tempo foi o tempo exato para cumprir o seu propósito na terra. Você não vai
chegar ao final e dizer: eu não tive tempo. Certamente Deus deu o tempo certo para você realizar essa missão. Outra coisa, o seu propósito, ele diz respeito a essa geração. Deus permitiu que você nascesse nessa geração. É agora. A gente fica saudosista, lembrando do passado. Eu tenho muitas boas memórias do passado. Eu percebo que muita coisa mudou. Muita coisa não é mais como era antes. Muita coisa veio para facilitar, para ajudar. Mas outras coisas estão pior. Então eu quero dizer para você que não adianta a gente ficar pensando: no tempo da minha infância. Tem muita gente que quer voltar lá para aquela cidade onde você morava, aquele bairro onde você morava. Mas se você voltar lá, você vai perceber que não são as mesmas pessoas. Você vai perceber que não são as mesmas casas. Você vai ver que não é o mesmo ambiente, mudou tudo. Por quê, queridos? O tempo passou. A geração passou. As pessoas envelheceram, porque o tempo é implacável. Então o tempo é agora. Deus nos permitiu nascer nessa geração, viver nessa geração, para que a gente, ao final de tudo, quando vamos prestar conta com o Todo-Poderoso, Ele vai nos perguntar como é que a gente se saiu na nossa geração, no nosso tempo. O tempo de Abraão passou. O contexto em que ele vivia era totalmente diferente de hoje. As armas disponíveis para ele eram aquelas. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero. O tempo de Pedro passou, de Paulo passou. O que era que eles tinham disponíveis naquele tempo? As suas armas para cumprir o seu propósito eram poucas, sem muito alcance, mas mesmo assim eles tiveram atitude, eles tinham compreensão exata do seu tempo e eles correram ao máximo para fazer uma obra, algo para realizar realmente a sua missão. E nós, queridos, e nós, eu gosto muito quando o escritor aos Hebreus, ele faz memória dos heróis da fé. No capítulo de número 11, ele fala daqueles homens que marcaram a sua geração. Ele lembra de Abel, ele lembra de Abraão, ele lembra de Enoque, ele lembra de Noé. O escritor aos Hebreus lembra das histórias lindas que esses homens realizaram pela fé. Eles alcançaram testemunho. Mas o tempo passou, queridos. O tempo deles passou. E o capítulo 12, agora o escritor aos Hebreus, ele diz assim: e nós? Agora ele está voltando para nós. É muito bom a gente olhar o passado para perceber que, com mínimas coisas, aqueles homens conseguiram deixar um legado, marcar uma história. E nós, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, disse o escritor aos Hebreus no capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e ele diz: corramos. Corramos. É entender o tempo, é entender a urgência, é entender, queridos, que não podemos protelar diante da missão que Deus nos confiou. Você precisa, primeiro, descobrir a sua missão, o seu propósito.
aquilo que Deus já fez nascer no seu coração. Quem sabe aquilo que te incomoda, é aquilo que te traz, às vezes, até mesmo uma ira, que você tem vontade de mudar, você tem vontade de consertar, você não suporta ver as pessoas fazerem aquilo de uma forma mal, de uma forma relaxada. E aí você diz assim: se eu tivesse lá, eu faria diferente. Se eu pudesse fazer, eu faria melhor. É isso que te incomoda. É o teu propósito. Vá lá e faça. Deus revelou para o seu coração, para a sua vida. Vá lá e faça. Deus já te deu sabedoria, inteligência para entender como deve ser feito. Vá lá e faça. Não transfira para outros a responsabilidade que é sua. Deus colocou no seu coração. Corramos com paciência. Glória a Deus. Há tempo para todo o propósito. Você tem um propósito. Você não pode se conformar em não viver o seu propósito. A gente sempre lembra do leão. Está aqui o leão, leão da tribo de Judá. O leão, ele não nasceu para viver na jaula. O leão não nasceu para viver em gaiola. Leão, ele é o rei da selva. Ele nasceu para viver livre. Ele nasceu para ser o líder lá no seu reino, reino animal. E quando ele está enjaulado, então ele está fora do seu propósito. O que lhe resta é apenas a morte. Quando uma pessoa está fora do propósito, ele está dizendo, indiretamente, ele está dizendo: melhor é morrer. Melhor é acabar por aqui, porque não sirvo, não estou servindo mais para nada. É muito triste quando você vê uma pessoa que está ali numa cadeira de roda, uma pessoa tetraplégica, que está ali sem se locomover, comendo pela mão dos outros, até mesmo sendo limpo pela mão dos outros. O sentimento que toma conta daquela pessoa é o sentimento da invalidez. E a maioria deles, o que eles dizem: eu não quero mais viver, porque não estou valendo mais para nada. E eles desejam a morte. Mas eu vim aqui enviado de Deus, talvez falar para uma pessoa que esteja assim se sentindo inválido. Se você está vivo aí me ouvindo, é porque você ainda tem algo para fazer. Você tem uma missão a cumprir. É por isso que Deus permitiu você viver. É por isso que Deus permitiu você acordar hoje. Deus está dizendo: filho, você tem uma missão. Você tem um dever. Não se esconda atrás das limitações. Use as armas que Deus lhe deu. Amém? Use as armas que Deus lhe deu. Olhe para a sua mão. Olhe para dentro de você. Você pode sim. Você pode. Tá bom? Você pode. O tempo está passando. O momento é agora. Deus está convocando os seus valentes. Deus está convocando homens e mulheres que entendam o seu chamado e que se disponham agora a tomar uma atitude e que digam todos em uma só voz: eu não vou perder mais tempo. Eu não vou mais protelar com o tempo. O tempo, ele é precioso. É o tempo que Deus lhe deu. Use ele com sabedoria.
Use ele com sabedoria. Use para o louvor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu não sei por quanto mais tempo nós temos nessa terra. Para alguns 10 anos, para alguns 20, para outros, quem sabe meses. Eu não sei quanto tempo nós temos mais. Mas Deus está falando contigo, meu querido, minha querida. Aleluia, faça, não deixe para amanhã, faça agora. Se você precisa pedir perdão para alguém, faça hoje. Se você precisa reconciliar com alguém, faça hoje. Se você sabe que tem alguma coisa que precisa ser feito de uma forma correta, que precisa consertar, faça hoje.